Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa conversa semanal, nosso projeto Reinventando o Nosso Amanhã Pós-Pandemia. E para aqueles novos ouvintes que estão chegando, eu vou fazer aquela breve apresentação. Eu me chamo Gustavo Andrade, administrador de empresas, fui auditor, empresário. Hoje estou como pré-candidato à Câmara de Vereadores de Salvador. E no nosso bate-papo desta quinta-feira, nós teremos aqui uma pessoa que é uma pessoa ímpar, dispensa comentários. Joaquim Dias de Santana Filho. Acho que por esse nome as pessoas não vão associar, mas se eu falar Irmão Gabriel, gestor do abrigo de idosos São Gabriel, eu acho que todos terão já ciência de quem será o nosso entrevistado. Eu vou verificar se ele já está aqui a postos para que a gente comece o nosso papo. Deixe-me ver. Irmão Gabriel, boa noite. Uma satisfação, um prazer imenso ter aqui conosco no nosso bate-papo. Eu já coloquei aqui para os nossos ouvintes um pouco do que um pouco do que você é, né? O verdadeiro, o legítimo, o batalhador, irmão Gabriel, que em 99, longe já do Mosteiro de São Bento, onde você resolveu trilhar nessa sua carreira, nesse seu trabalho, que é um trabalho lindo, maravilhoso, criou o Abrigo São Gabriel. Irmão Gabriel, boa noite e nos diga, nos conte o que motivou este caminho repleto de sucesso, de amor e de fé que você leva adiante. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos que nos estão acompanhando através do momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse convite, né, a oportunidade de fazer o nosso trabalho e entrar nesse meio agora que nós temos, né, de mesma distância, mas nos tornar perto daqueles que nos ouvem e que, com certeza, é uma alegria para mim falar do trabalho, falar desta fundação. E eu costumo dizer que tudo é a vontade de Deus, né? Eu acho que o primeiro ponto é servir. Esse é o desejo maior. Eu sou da cidade de Maracás e vim para cá ainda bem jovem, com 17, 18 anos, e ingressei na vida monástica. E ali era apenas viver no monastério, viver na clausura, e era basicamente aquilo. Só que você pensa uma coisa e Deus pensa outra. Eu acho que foi daí que, vivendo da cidade, no coração, né, da nossa cidade, vendo tamanhos problemas do dia em volta do mosteiro, começou a vocação, o desejo pelo mais carente, aquele que realmente estava em situação de vulnerabilidade, os idosos abandonados, aqueles que eram realmente os excluídos daquela região ali do centro da cidade. Mas a gente não pode dizer que só foi isso. Criado em fazenda, e na fazenda da minha mãe, que meu pai eu perdi muito cedo, era de costume, que fazia farinha e separava a nossa, mas tinha que deixar uma parte para doar, para ajudar aqueles que mais precisam. Se você tirava o leite, tirava aquele requeijão, mas aquela outra parte tinha que ser deixada para dar a quem precisa. Então, isso aí já vem uma base. Acredito que esse desejo de fundar uma instituição não era bem uma instituição. O primeiro pensamento, o primeiro desejo do coração era
fazer um trabalho de acolhimento àqueles que estavam ali e triá-los para alguma instituição de longa permanência. Isso foi mais ou menos o pensamento, era esse. Era pegar aqueles idosos que não tinham um abrigo para ser acolhido ou por algum motivo não podia ir para uma instituição de longa permanência, fazer uma viagem com esses idosos em uma determinada casa e depois levá-los assim por diante até que a gente pudesse arrumar um lugar para colocar. Esse era o meu pensamento. Deus já preparava aí, ali, não é? Nesse momento, com certeza, o que é hoje o abrigo São Gabriel para idosos de Deus. Então, é um grande falar dessa casa, com certeza temos muito a falar, mas eu acredito que todo esse desejo inicial tem uma palavra: oração, missão, sacerdócio de dar e fazer com que aquele mais carente, o mais pobre, ele tenha qualidade de vida. Mas não é só acolher. Eu digo que acolher é fácil, o difícil é amar. E nós queremos que a nossa casa seja a casa que ama e que dá para esses nossos idosos esse cuidado. Cuidar dos nossos idosos, que é o nosso tema, esse é o nosso desejo. Irmão, muito bacana essa sua introdução. Agora, eu gostaria de que o senhor traduzisse aqui para a gente aonde o senhor vai buscar essa força, essa coragem para manter essa casa, que é uma casa que eu já conheci, viva, pulsante, uma casa cheia de energia boa, né? E que abriga, se não me engano, em torno de 65 idosos. Onde você consegue extrair toda essa energia, irmão? Olha, primeiro ponto, quando você se coloca a serviço a uma missão de fazer um trabalho desse, você não está sozinho. Primeiro legado é que o Espírito de Deus está com você. E se você acredita nisso, se você coloca toda a sua fé nesse pensamento, não tem como dar errado. É só acreditar que você está conduzindo a obra de Deus. É só você pensar que não dá para fazer um trabalho desse se não seja com o intuito de amar e servir. É claro que existe aí um grande posto de combustível para que você todos os dias possa se alimentar na Sagrada Escritura. Independente de qualquer coisa, você tem que saber o que me leva a fazer isso. Se eu, como religioso, poderia ter vários para servir a Deus, mas estou na missão de acolher, de fazer com que a palavra seja não apenas lida, mas anunciada todos os dias. Aí o segredo está. Parar, fazer o trabalho em forma de oração. Ou seja, lembro dos primeiros idosos, quando nós começamos o trabalho, eu dizia sempre, não adianta pegar o idoso. Pegar o idoso é fácil, mas amar essa pessoa como verdadeiramente Cristo, no sentido de que ele já não é mais um idoso apenas, mas é o próprio Cristo, aí fica fácil, fica leve. Não, sabe, às vezes bate, o problema existe, claro, mas quando você pensa que o trabalho não é seu, você administra a obra de Deus, aí deixa que ele conduz. Vida de oração, intensidade no amor, muita fé e sempre lembrar, Deus nunca abandona os seus filhos. Acho que é por Verdade. Irmão, esse atual momento que nós estamos vivendo, ele obviamente trouxe consequências. Consequências que eu acho que danosas. Quais foram as maiores que impactaram o seu trabalho nessa sua obra? Veja bem, meu irmão, quando, no primeiro momento que eu vi a palavra coronavírus, ou seja, um vírus que estava chegando perto de nós, como gestor de uma instituição de longa permanência, com idosos em situação de vulnerabilidade,
aqueles que mais têm problemas. Porque, assim, é bom lembrar que o abrigo, ele tem talvez meia dúzia de idosos que não tem nada, mas a maioria deles tem problemas e problemas sérios de saúde. E muito deles está lá exatamente por causa dos seus problemas de saúde. E você ouve falar que existe um vírus, que ele é letal, que ele é perigoso e que a qualquer momento esse vírus está lá batendo na sua porta, é terrível, é assustador. Eu poderia dizer assim que, como pai, o primeiro momento que um pai faz quando vê que vem uma grande tempestade é colocar as suas trouxas nas costas, pegar os seus filhos, colocar do lado e pegar o primeiro e sair daquele local. Esse é o primeiro sintoma. Imaginamos aquele filme que a gente assiste que está vindo uma maremoto parecida. A gente vê logo a migração toda. Então, o primeiro pensamento seria esse: fugir. Mas fugir para onde? Então, vamos ficar. Mas ficar como? De que maneira? Então, veja bem, existe um problema, existe a realidade desse problema, mas a gente tem que agora... Agora, eu, respondendo a sua pergunta, acredito que o pior de tudo, o pior de todas as situações, é você viver em uma sendo que lá são enormes. Qual é o desafio esse? A falta de política pública para a pessoa idosa. Isso é grave, isso é horrível. Hoje, nós estamos vendo todos eles estão se voltando aos idosos. Faz aí uma retrospectiva e vamos lembrar, em janeiro de 2020, o idoso estava nesse foco que está hoje. Então, assim, aí eu posso dizer, talvez, bendito seja esse vírus que chegou para que as pessoas comecem a olhar o idoso. Mas a situação sempre foi muito crítica. A gente sabe das situações de longa permanência. Elas vivem um pouco no esquecimento, lá no canto, como se fosse um trabalho completamente diferente da realidade de saúde. Agora nós precisamos entender que os idosos precisam, porque um dos maiores problemas que a nossa casa enfrentou ao longo desse período, um dos maiores desafios foi saber que nós estávamos sozinhos. Isso bate um medo, isso dá uma insegurança terrível. Porque a nossa casa estava lá. O problema está chegando. E esse problema é grave, esse problema é sério. O que fazer agora? Porque é muito bom quando você tem todo um apoio, quando você tem... Em uma casa que o nosso poder maior é o que está lá do outro lado, é o benfeitor. Porque é muito complicado, é muito difícil ainda. Se haver a política pública para as instituições de longa permanência. Eu acho que isso ainda é muito fraco no Brasil, de forma geral. É muito fraco. Verdade, verdade. Para mim, foi o primeiro choque, foi esse. O que fazer agora? Obviamente, irmão, que com isso, com esse momento, nesse momento atual, devem ter sido reduzidas as visitas, as doações, a sua arrecadação. Deve ter sido, o senhor deve ter sofrido um baque muito grande, né? Nesse momento. Com certeza, a gente vive da providência. São poucos idosos que nós temos que têm o benefício, o BPC, que ajuda, colabora, mas ainda se todos eles tivessem o benefício, não daria para manter o trabalho. Não daria para continuar levando aquele trabalho da forma que nós levamos. Porque é bom lembrar que o abrigo ele tem um zelo muito grande, um cuidado muito grande com a questão do pessoal que trabalha, da higienização, da qualidade de vida de forma geral. Ou seja, a minha preocupação maior é que ali não seja um posto, que seja um lar. Aqueles idosos que estão possa verdadeiramente se sentir acolhido. Porque não adianta você
do lixo e colocar em um lixão. Não. O sentido é qualidade de vida, respeito, dignidade, só com o funcionário, não só com o idoso, mas também com aquele que trabalha. Também com aquele que está na linha de frente lá fazendo. Porque o risco e o grande perigo de uma obra é você pensar que você só precisa cuidar do idoso, só precisa cuidar de lá daquela função que eu estou exercendo. Mas existe pessoas que têm que ser cuidadas da mesma forma. Se eu faço um trabalho cristão, se eu amo o que eu faço, eu tenho que zelar no total, no todo. E a nossa preocupação maior é que aqueles que estão na linha de frente trabalhando, eles têm o seu salário, eles têm o seu direito, eles têm a dignidade do trabalhador e a gente vê o resultado desse trabalho que está sendo feito. Então, a nossa preocupação e o nosso desafio foi esse também. Então, naquele momento que a gente viu que estava fechando tudo e que precisava manter a casa funcionando, aí começou a cair exageradamente. Ou seja, as doações para manter esse quadro de funcionários, para manter aqueles remédios, para manter a obra funcionando, é extremamente delicado. Porque você começa a ver que não é só visita. A gente pensa no primeiro momento, dizendo assim, poxa, ninguém mais vai nos visitar. Ninguém vai mais nos visitar e ninguém vai mais trazer, porque se está faltando na casa dele, como é que ele vai trazer para nós? Isso foi um problema muito sério. Isso é desafiador. Então, uma instituição que vive à base de doações e que chega um momento dele, começa a ver tudo se fechando, o dinheiro bate. Porque as instituições, de forma geral, que vivem doações, ela é como um termômetro. Ali eu posso saber, a coisa está bem, a coisa não está bem. Então, se não está bem para o benfeitor, claro que vai chegar um momento que a gente também não tem. Com certeza. Irmão, tem uma frase que o senhor já colocou, eu já li, que o senhor diz o seguinte, para o acolhimento do idoso lá no Abrigo São Salvador, no Abrigo Salvador, Abrigo São Gabriel, quanto pior, melhor a situação do idoso. Eu entendo muito bem, ou seja, quanto maior o problema, seja de ausência de família, seja de problemas de saúde, ele é, digamos assim, prioritariamente acolhido dentro do Abrigo São Gabriel. Agora, obviamente que não são todos que estão enquadrados nessa situação. Existem aqueles que têm ainda uma condição, vamos chamar assim, de, entre aspas, social. Tem família, tem algum contato com o mundo exterior. Como é a relação deles com esse mundo exterior, com a família, com a interação, com o mundo exterior? Eles têm algum tipo de preocupação com esse mundo? Bom, é bom lembrar, essa é uma boa pergunta. É bom lembrar que o abrigo ele foi dado para o morador de rua. A nossa casa ela surge do primeiro princípio de que quem tem família não pode ir para o abrigo. A gente dá oportunidade àqueles que não têm ninguém. Aqueles que realmente é o mais carente, o mais necessitado, aquele que não tem um benefício e que ele precisa ser acolhido. Aí você me pergunta, e como é que você acolheu esses outros idosos? Primeiro que a gente não pode excluir ninguém. E, às vezes, o grande desafio é porque, às vezes, alguns idosos desses chegam no abrigo. E quando ele chega lá no abrigo, que ele vê o trabalho que nós realizamos, ele se apaixona. E aí a gente começa a querer colocar todas as barreiras para não atender esse idoso. E eu digo, olha, é para mais carentes, para mais pobres, assim por diante, vamos dar... não, mas eu gostaria, mas eu quero, por favor. E aí você vai criando não digo uma certa barreira, mas dizendo para ele que a gente prefere aqueles que não têm ninguém. E esse idoso, a gente chama para passar um dia, depois ele vai passar um final de semana, depois ele passa 30 dias, e quando chega no dia que ele diz, amanhã é o dia de você voltar para casa, porque já fizemos essa experiência, tem deles que chega assim,
esconder lá e dizendo, olha, eu não quero. Você esconde debaixo da cama, né? Não vou sair daqui. Começa a chorar, no 15º dia já começa a dizer que não quer ir embora, que já está resolvido. Não, calma, vamos fazer. Mas existem outros quadros também, que são aqueles idosos que, através do Ministério Público, da Delegacia do Idoso, situações que nos chamam para ir visitar um idoso. E quando a gente chega na casa, a situação desse idoso, ele é 3 vezes pior do que quem está morando na rua. Veja bem, a situação de uma pessoa que tem 2, 3, 4, 5 filhos, não sei quantos netos, está morando no quartinho do fundo, às vezes em cárcere privado, na situação mais delicada possível. E esse idoso, ele está em total abandono. A situação é de calamidade. Você olha para esse idoso e diz, olha, eu vim aqui fazer uma visita. Ele diz, pelo amor de Deus, me tire daqui. Aí você chega para essa família e diz, olha, eu gostaria de saber a situação. Bom, você pode levar ele, mas o salário não. Então, às vezes, são essas situações que a gente enfrenta. E aí você fica dizendo, poxa, o que eu faço? Eu fico com o idoso, eu deixo ele, levo o salário, não levo o idoso, o que eu faço? Aí você tem que optar agora por uma situação extremamente delicada. Aquele idoso que realmente clama, tem necessidade de estar na instituição, que precisa não agora simplesmente de um prato de comida, de um banho, de um remédio, mas ele precisa de abraço. E agora restabelecer aquele laço que talvez ele perdeu dentro da própria família. Ele precisa ser amado. Então, existem esses quadros que a gente vai encontrando, se deparando, desde aquele que alguém deixou sentado lá na cadeira e diz, daqui a pouco eu volto, e nunca mais apareceu, até aquele que alguém diz assim, olha, eu vou fazer tudo, eu vou dar tudo, daqui a pouco eu volto aí e nunca mais aparece. Então, situações. Tem de tudo, né? E agora, durante esse período aí de pandemia, esse tempo, acredito que pelo menos 8 apareceram no abrigo, dizendo, olha, me mandaram bater na porta e dizer que o senhor acorda. Olha, infelizmente, por questão de segurança para você e para os que estão aqui, eu não posso te acolher. Mas é muito comum isso. É muito comum chegar na semana do carnaval e alguém chegar lá com o carro e dizer, olha, eu mandaram entregar aqui porque disse que o senhor olha tal, porque quando você vai investigar, são situações delicadíssimas. Mas aí Impressionante, né? Aí, tá, aí tem uma colocação que eu queria fazer. Me parece que hoje você abriga 65 idosos, né? Essa é a capacidade máxima do abrigo São Gabriel. E existem, né? Agora mesmo você acabou de falar que chega na época do carnaval chegaram 8. Existem pessoas, digamos assim, entre aspas, na fila de espera para poder serem acolhidos no abrigo São Gabriel. veja bem, o nosso número é 50 idosos. Esse é o número do abrigo. Só que aí você vai acolhendo um, acolhendo outro, e chega um momento, chega uma hora, que você já ultrapassou. Não é fácil fazer um trabalho onde você visita uma situação, uma casa de um idoso, ou passa na rua, ou alguém te chama, e o seu coração começa a ficar ansioso, porque aquela pessoa necessita, carece de um acolhimento. Se você não tem cuidado, não tiver cuidado, daqui a pouco você está recebendo lá uma notificação, uma multa por problemas, e a gente sabe que isso é muito comum. Então, assim, com essa situação da pandemia, da situação que nós nos encontramos, nós tivemos alguns idosos, daqueles que realmente a família pôde, que a gente, graças a Deus, nos ajudou, eu digo que essa é uma ajuda, porque levou seu idoso, está lá, está cuidando e assim por diante, até que passa tudo isso. Outros já vinha desde janeiro, nós tivemos alguns, hoje nós estamos com 50 idosos.
não é? Fora aqueles outros 3 que teve falecimento, e lá foi realmente do coronavírus. Então, a gente fica hoje numa situação extremamente complicada, porque a gente não pode colocar mais do que aquilo. E eu devo ter hoje, em média, de uns 80, 90 pessoas querendo ir para... Essa é uma coisa que chega um momento, se você não tiver muito cuidado, você começa a entrar em desespero, porque são pessoas que realmente precisam do acolhimento. Precisa do acolhimento. E o mais desafiador, às vezes, é porque você não sabe para onde mandar essas pessoas. As instituições estão todas estão todas em situações que não dá para você dizer assim, olha, vai ali, é como casar uma filha, sabe? Você não pode dizer, olha, aquele ali é bom, aquele ali não. Você manda aqui, faça uma pesquisa, faça uma investigação, olha direitinho, porque é um casamento. Você não pode simplesmente... E nosso cuidado maior exatamente é esse. É que o idoso, antes dele morar na instituição, ele passa por essa experiência de discernimento. Né? Namoro, noivado, casamento, para depois ficar. Se não for assim... Muito bacana. Muito bacana. Irmão, eu acho que quem já lhe conhece sabe do seu vigor, do seu zelo, da sua dedicação total e exclusiva, né, nesse seu trabalho. O que o senhor mais se ressente? O senhor já tocou aí até em falta de políticas públicas, eu ia até tocar nesse assunto, já adiantou, vamos deixar as políticas públicas para depois. Mas o que mais você se ressente? Né? O que mais você sente falta? Quando você bota a sua cabeça no travesseiro assim, você pensa, ou você, das suas orações, você pensa e que, né, que você espera, que você aguarda, alguma coisa assim que está faltando muito. Veja bem, meu irmão, eu acho que uma das coisas que eu fico muito triste e às vezes chego a me aborrecer é porque a gente tem o Estatuto do Idoso. Esse Estatuto do Idoso, ele, na verdade, foi feito, é muito bonito, mas é pouco praticado. Se você chegar hoje em uma cidade, em uma escola, e falar do Estatuto do Idoso, se alguém tem conhecimento, se você procurar da criança e do adolescente, é capaz de falar de cor e salteado todas as normas. Verdade. Mas se você perguntar a questão do idoso, alguém vai procurar. E existe um Estatuto do Idoso? Eu não sabia. Porque quando você fala sobre isso, isso é escandaloso. Depois, porque as coisas ao lazer, à criança, sabe? E para o idoso, eu falei isso e vou repetir, que em 20 anos de trabalho, vai fazer 21 no mês de setembro, eu nunca tinha ouvido a palavra idoso como agora a gente está ouvindo nos meios de comunicação. Aí eu digo, talvez para isso que o coronavírus veio, para as pessoas entenderem que a pessoa Que é ser idoso. ser amada, respeitada e cuidada, são em situação delicada. São pessoas que trabalhou a vida inteira, se dedicou, serviu, fez tudo e foi jogado com a comparação, me perdoe, às vezes é essa, é um depósito. Sabe? Eu digo aos nossos idosos, nos momentos que nós temos a oportunidade e que estamos lá ou fazendo pique, ou na praia, ou numa brincadeira, numa festa, eu sempre digo a eles, eu digo assim, somos privilegiados, porque nessa casa não falta nada. Nós temos aqui um pedacinho do céu. Eu dou a minha vida, se possível, para a felicidade daqueles idosos. Mas a gente sabe que nem sempre é por aí. Claro, claro. Tem um comercial, um negócio meio... Então, o que está faltando e que falta, manca, necessita, é que as pessoas comecem a olhar para o... Um dia desse, logo no início, eu estava passando na frente, por acaso, e vi, não me lembro agora o nome do repórter,
o apresentador, mas dizia, cuide do seu idoso, cuide do seu idoso, cuide do seu idoso. Isso ficou na minha cabeça, dizendo, aleluia, glória a Deus. Que bom que alguém está falando na televisão, cuide do seu idoso. Porque isso isso não é comum. Verdade. Não é. Não é. Então, para mim, como gestor, como religioso, como consagrado, como cidadão, eu acho que temos que lembrar que o Estatuto do Idoso ele tem que ser Tem que revisto, ser aplicado. ele tem que ser verdadeiramente, sabe, colocado numa página, uma lupa, para que as pessoas possam enxergar esse Estatuto. Existe isso. Ok, muito bem. Muito bem colocado, irmão. Temos a ferramenta, mas não sabemos utilizá-la. Em suma, é isso. Agora, vamos para o lado oposto. E com esse seu trabalho, o que lhe causa mais alegria? O que lhe dá mais felicidade? Olha, eu costumo dizer que a maior felicidade dos pais é ver os filhos felizes. E isso não tem palavra. Não Mas tem, não. tem uma coisa que me deixa muito feliz e que, às vezes, eu chego a dizer que dá mais alegria do que cuidar do idoso é saber que não estou sozinho, que tem você que está lá do outro lado e que pensa nesta casa como sua. Você não precisa ser o fundador, você não precisa ser um gestor, mas você me ajuda, colabora com essa obra, você participa dessa obra. Ou seja, isso dá uma sensação de, poxa, eu estou fazendo um trabalho que é nosso, é um trabalho que é de todos. Eu só sou o administrador dessa obra. Então, isso me dá uma alegria muito grande. Quando eu vejo um idoso chegar para mim e dizer assim, olha, eu hoje estou feliz, eu hoje brinco, eu danço, eu hoje tenho uma casa, isso nosso é meu. Isso dá uma satisfação tão grande. E aí, quando eu lembro, porque ele direciona assim, ou seja, sempre como que eu sou o pai, eu sou, né? Aí eu digo, oh, meu Deus do céu, se ele soubesse, se não fosse o outro do outro lado, nada disso existiria, aí dá essa sensação, poxa, que bom saber que eu tenho anjos, amigos, colaboradores, que está aí fazendo a sua parte. É uma Verdade, sensação irmão. muito legal, sabe? Que bom. Eu brinco assim, o que seria o Caetano Veloso, da Maria Bethânia, se fossem os seus fãs, né? Me perdoe aí. Claro. Não, certíssima colocação. Né? É gratificante isso, né? Muito gratificante. Agora, irmão, eu não sei, né? E se tratando do Abrigo São Gabriel, onde você, né, um, um ferrenho homem de gestão que leva não só a tranquilidade, o conforto para seus filhos, como você gosta de chamar, eu não sei se lá, eu vou colocar algumas coisas aqui para perguntar se em lá existindo, quais seriam os métodos que você adota para poder superar? Ou seja, depressão, solidão, desapego com a própria vida e sentimento de abandono. Isso existe lá entre os seus filhos? É quase impossível dizer que isso não existe. Claro que existe. Mas como substituir isso? Como resolver tudo isso? Já que é o comum da pessoa idosa. Preenchendo. Ou seja, quando você tem uma, como eu poderia dizer, quando você preenche todos os vazios e você não dá tempo, não tem solidão. Para ele. Então, você começa a inventar coisas. Eu estou no abrigo, quase que 24 horas eu estou no abrigo, porque mesmo quando o celular desliga, eu estou lá. Então, o telefone tocou, eu estou dentro do abrigo. E quando você faz isso de uma forma intensa, com alegria, com entusiasmo,
entusiasmo, quando você preenche com ação, com lazer, de todas as formas, não é que não tenha, mas a depressão ela fica bem menor. A ansiedade ela fica bem menor. Quando você começa, por exemplo, quem conhece nossa casa sabe, eu fiz lá, debaixo da palmeira, o meu túmulo. Está prontinho. O dia que for embora, só é tirar e está lá já meu pedaço. Eu fiz garantido com medo de ficar fora. Depois eu não gostaria de ficar fora, né? Então, quando eu faço questão de mostrar isso, olha, aqui está o meu túmulo, eu ainda estou aqui, mas um dia nós vamos para o paraíso. E você fala desse paraíso, você fala desse Deus, e você fala que a morte não é o... E você encara tudo com naturalidade, com brincadeira, dizendo, nós somos uma família. A gente quebra o pau, briga, mas aí você abre o campo para as faculdades, para as escolas, para as visitas, de uma forma que fica cheio o tempo todo. Não Cheio de tem... vida, né? Dinâmico. É isso. Aí você coloca o mensageiro do vento lá na árvore, aí você coloca os cachorros lá para interagir, aí você tem um papagaio, aí você, sabe, aquela coisa de ficar, uma fonte de água que cai ali, você faz uma abertura bonita para o mar, você coloca uma gruta com Nossa Senhora, você faz um jardim perfumado, você coloca na parede aqueles quadros que vai lembrando esse idoso, o seu tempo, a sua infância, as grutinhas lá, tudo arrumado como uma casinha de bonecas. Chega um momento que ele diz, aqui é um pedaço de mim. Não é aquelas paredes vazias, que tem vida, tem humor. Não. Se você entrar num quarto, ele é amarelo, o outro é verde, o outro é rosa. Quer dizer, muito colorido. Funcionários, a gente faz uma seleção com eles assim com muito cuidado, para que esse funcionário ele também abrace a causa, ele se sinta amparado. Então, quando você zela do teu profissional, quando você cuida dele, ele vai cuidar bem dos teus filhos. Então, sabe, é toda uma energia de volta. E eu acho que isso você consegue lá, de uma certa forma, a solidão, a depressão, a ociosidade, esse vazio, eu acredito que fica É bem. minimizado. Pra você ter ideia, eu falo, talvez eu sou um dos únicos loucos, fundador, gestor de uma instituição, que falo da morte com os meus idosos com muita naturalidade, não como uma coisa feia que a gente aprendeu, morreu, acabou. Não, muito pelo contrário. Né? Então, a gente conduz a coisa de uma forma legal, que esse idoso ele fica dizendo, poxa, morrer, então quando chegar meu dia, eu estou preparado. Estou preparado, né? Vivo em comunidade, vivo com amor, estou aqui com alegria. Quando tem um mais triste, assim, tal, eu invento, eu coloco uma peruca, eu viro um palhaço, eu transvisto, eu faço mil e uma coisa para levar alegria para aqueles idosos. Acho que é isso aí. Bacana, bacana. Agora, irmão, vamos entrar agora numa questão, né, que eu acho que é questão muito delicada para o seu trabalho. O senhor tem, você já falou aí, além dos gastos com os seus filhos, os idosos, o senhor tem uma folha de pagamento que me parece em torno de 20 e poucos funcionários fixos e outros tantos voluntários que de repente estão aí, estão almoçando, tomando café, etc., que isso também corre em gastos. Irmão, como o senhor, vou usar uma expressão aqui, né, até, se vira nos 30 para manter vivo esse seu projeto? Bom, essa é a pergunta talvez a mais difícil até agora. Mas olha, meu irmão, eu comecei a minha fala dizendo que o trabalho não é meu, ele é de Deus. Eu só administro essa obra que é de Deus. E como fazer com que esta obra ela aconteça durante todos esses anos? Eu poderia dizer para vocês o seguinte: confiança, uma boa prestação de conta, transparência, olho no olho e, acima de tudo,
a fidelidade com aquilo que foi designado por Deus. Então, quando você faz um trabalho, como eu faço, e eu acabei de falar agora antes, né, dessa palavra, que eu cuido do nosso profissional da mesma forma que eu cuido do idoso, Deus não vai deixar faltar. Como isso acontece? Fazendo com que essas pessoas que lá trabalham façam um bom trabalho, que elas possam verdadeiramente olhar para o idoso como seu, como membro da sua família. Se esse trabalho ele está, de uma certa forma, dentro das nossas possibilidades, bem feito, o benfeitor que está do outro lado, esse amigo que está do outro lado, ele vai continuar acreditando e nos ajudando. Como disse, o salário dos idosos não daria, porque só de folha de pagamento é 45, não daria. Mas como manter tudo isso e não faltar nada? Continuar acreditando que não é meu, eu sou o administrador e tenho que fazer isso para que o benfeitor, o colaborador, aquele irmão que está do outro lado, ele continue nos ajudando. Então, milagre acontece todos os dias. Todos os dias. Do dia 1º ao dia 30 é dia de garimpar, é dia de buscar, é dia de fazer e acontecer, virando, não, nos 90, daí para cima, para que tudo seja pago na sua data certa, no seu momento certo. O meu desespero maior, eu venho agora para o mês de junho, mês de maio, junho, foi porque ali eu não ia dar. Ali a minha cabeça dizia, pela primeira vez, vamos ficar pagando os profissionais. E eu digo sempre, talvez você que está do outro lado vai entender o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer de coração, que entre o medicamento do idoso e o salário dos funcionários, eu dou preferência ao salário dos funcionários. Aí alguém vai dizer, você é louco, então você quer matar os... Não. Acredito que quando eu penso no profissional que trabalha nesta casa, quando eu penso que ele tem que ele saiu 5 horas da manhã para chegar no abrigo, para poder preparar tudo para o banho e organizar tudo, o filho dele que está lá, ele deixou para vir cuidar, eu tenho que cuidar bem desse profissional. Medicamento, ele vai lá no jardim, corta uma folha, amassa ela, joga dentro de uma panela e dá uma água, esse idoso diga assim, olha, toma, porque daqui a pouco vai ter o remédio. Acredito eu que dessa forma funciona. E esse idoso vai passar essa dor. Mas se esse profissional ele não for dignamente cuidado e zelado, da mesma forma que ele cuida do meio, simplesmente ele vai dizer, os idosos têm remédio, para ter um pão para tomar café. Então, a gente trabalha dessa forma. E quando você trabalha olhando no olho e falando para esses profissionais da responsabilidade minha, mas dele, aí as coisas vão acontecendo. Então, é desafiador, nós precisamos continuar pagando em dias 15 mil de encargos, mais folha de pagamento, mais não sei o quê, mais água, mais telefone, mais todas as contas, o combustível que durante o tempo de pandemia, todas as dificuldades, tudo precisa ser mantido de pé. Mas eu poderia dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando o projeto é de Deus, quando você tem fé e quando confia nesse Deus que te fez fazer essa missão, nada falta. Isso eu não tenho dúvida. No dia que começar a faltar e não ter mais nada, eu posso sair da linha porque o trabalho aí agora é meu. Então eu tenho que entregar ele para que seja registrado como obra santa, como obra do amor, como obra de caridade, não filantropia, não apenas trabalho social. Nada contra. Eu quero que ali seja obra de amor. Obra de amor. Por aquele que está do outro lado, obra de amor que estou exercendo. Se alguém foi lá e levou uma pedra de sabão, e levou um saco de biscoito, e levou 1 quilo de alimento, ele tem que acreditar que a situação é por amor. Porque senão chega lá, vai estragar tudo que está na dispensa. E esse talvez seja o tema hoje.
Talvez eu não vou na missa, talvez eu não vou no culto, talvez eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa, mas eu tenho o abrigo São Gabriel como obra de Deus. E lá eu faço com que o reino de Deus aconteça. Acho que é por aí. Perfeito, perfeito, irmão. Agora, essa sua atividade, ela já foi considerada como de utilidade pública nas três esferas: federal, estadual e municipal. O poder público interfere nesse seu projeto de alguma forma, seja positiva ou negativamente? Veja bem, nós temos hoje alguns problemas que é comum de toda instituição. Às vezes a forma da cobrança, porque se falar assim, positivamente, uma utilidade pública, um reconhecimento, isso a gente tem. Ajuda Teoria direta, apenas. Diria só teoria. está só no papel. Por exemplo, todos esses milhões que eu estou recebendo aí, diversos e-mails falando dessa situação para as instituições de longa permanência, tudo muito bonito. Vai chegar, um dia eu vou falar para vocês. Chegou e já estamos construindo a casa do lado para receber mais 30 idosos. Mas até agora não chegou. Qual é o apoio que nós temos? A sua nota é um show de solidariedade, que agora é nota premiada. Esse é um apoio que você se cadastra e assim por diante. Com sua compra lá no mercado, nós temos um ponto. Isso funciona, isso é legal, isso tem nos ajudado muito. Hoje, o nosso apoio maior é através desse da Bahia. Da prefeitura, o que é que acontece? Existem muitos projetos, mas a casa, o abrigo São Gabriel, não foi contemplado em nenhum. Até agora não temos nenhuma ajuda da prefeitura desses convênios que repassa a verba. Não temos. Nós temos o apoio do Mesa Brasil, que é aquele projeto lá social, que Prato Amigo, né, que Mesa Brasil, e o Prato Amigo, que agora tem o nome que me fugiu. Está lá uma vez por semana, levando frutas e legumes, aquele sistema parecido com o SESC. Mas, quando chega a vigilância sanitária e fiscalizações nas mais diversas, aí a gente sabe que a coisa muda de figura. Porque simplesmente, às vezes, a forma de abordar, a forma de pedir, a forma de exigir, não é diferente da clínica, do hospital, é a mesma coisa. Ou seja, pediu, eu tenho que cumprir, senão... Eu acho que as instituições de longa permanência têm que se adequar, fazer mas não pode ser da forma que às vezes são feitas, porque a gente vive da própria. E o que acontece é que às vezes as exigências são exageradas. Eu não posso ter o mesma cozinha, o padrão que tem o hospital X, o hotel X, não posso. Então, claro. É evidente. Tem que lembrar que vive de doação, que as dificuldades são... Mas o que a gente ouve, às vezes, não é isso. Eu já ouvi, né, de determinadas situações dizer, fundou porque quis, fez um abrigo porque quis, agora tem que cumprir a lei. Acho que não é bem por aí. Mas a gente, graças a Deus, eu posso dizer que ao longo desses 21 anos, tudo que me foi exigido, tudo que foi pedido, tudo que foi procurado, a gente procura fazer. Porque aquela coisa, vamos colocar nas mãos de Deus e Deus vai dar. Às vezes você tem um corrimão, ele é de PVC, tudo legal, mas a exigência legal diz que corre risco de vida, que pode prejudicar o idoso, tem que ser de inox ou tem que ser... Outro dia, a gente está lá providenciando. Isso é graças a você. Isso é graças àqueles que têm nos ajudado. Então, eu digo sempre que se fosse meu, seria um depósito. Mas é de Deus, a gente vai cumprindo. Agora, aqui é fácil, não é. Porque é muito bonito. Mas, na realidade, a gente sabe que não funciona. Muito bem, irmão. Irmão Gabriel, qual o seu maior plano e objetivo para o futuro? E vou aproveitar aí, nosso tempo está correndo, eu já vou emendar a uma outra pergunta que eu tenho uma grande curiosidade de fazer.
O senhor já pensou em desistir alguma vez durante esses 20 anos? Olha, respondendo a primeira pergunta, né? O Qual seu maior objetivo? é o objetivo? Olha, eu sempre tive um desejo muito grande de poder oferecer para os nossos idosos tudo o que é bom para o idoso. Por exemplo, uma academia, um professor para estar lá, dando, sabe, sabe um sistema de passeio para que o idoso tenha, uma grande sala de cinema para que ele possa ali. É sonho de pai para filhos. Então, assim, mas eu gostaria de poder ter no abrigo, né, uma quantidade de idosos que a gente pudesse abraçar um pouco mais essa demanda, essa procura. E que eu não tivesse necessidade, né, de ficar na loucura que eu fico do dia 1º ao dia 30. Eu gostaria de ter um pouco mais de dó, de acolher mais, mas, ao mesmo tempo, de poder acolher mais, mas ter uma tranquilidade de poder respirar com naturalidade. Talvez a pior parte de uma mãe, de um pai, é educar os filhos. É dizer assim, os meus filhos estão estudando, os meus filhos vão formar, os meus filhos... Eu acho que de um gestor de uma instituição deveria dizer assim, meu Deus, eu não preciso ficar louco para poder manter as contas pagas em dias. Porque a minha maior preocupação ao longo desses anos todos foi dever. É uma coisa que não me faz bem. Me tira o sono, me tira a paz, me tira a espiritualidade. Eu não consigo rezar legal, eu não consigo ficar bem, porque eu estou sempre preocupado com as contas, com os funcionários, com tudo que tem que estar em dias. Porque existe uma preocupação muito grande, que é manter aquilo dentro das normas que é exigido por lei. Eu tenho que ter uma farmácia em dias, eu tenho que ter os impostos pagos, eu tenho que ter tudo funcionando. Só que não é uma empresa. É um filantrópico que vive da caridade. E nem sempre, por exemplo, agora, vários amigos me ligando, dizendo, irmão, olha, eu estou fechando o negócio. Irmão, eu fechei a academia. Irmão, e aí? Como vai ser? Esse é o desespero, esse é o medo. Então, eu gostaria, para o futuro, nós estamos agora com um terreno do lado, com a ajuda de amigos e benfeitores, e pretendemos ali ter pelo menos mais 30 idosos, ou seja, chegaríamos aí ao número de quase 90 idosos. Então, a pergunta é, se nós damos preferência ao mais pobre, ao mais carente, como que a gente vai fazer para manter esse número maior? Porque você tem que ter o pé, você tem que pensar em, mas você tem que pensar que são a sua responsabilidade. São vidas Claro. que precisam ser e você é o gestor. E na hora de passar a guilhotina, ninguém quer saber se você é bonzinho, se você cumpriu. Você faz o 99 a vida inteira. Quando você não faz o 100, então é uma responsabilidade muito grande. E é importante lembrar que um salário mínimo não dá para pagar a despesa. Um salário mínimo não cobre a despesa. Isso é uma coisa que talvez a gente precisa falar disso, dizer que um idoso em uma instituição de longa permanência, aonde ele está em cima de uma cama, que só de curativo e medicamento o salário já foi todo. E as outras despesas? Eu tenho idoso, por exemplo, que tem um salário mínimo. Mas a despesa dele, se eu for colocar É só de muito medicamento, e como manter supera. isso? E entra você. E entra aquele que acredita. Aí entra aquele que está nos apoiando. Então, está quase que dando esse suporte. O suporte, né? Tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser... Agora, a outra pergunta. Já pensou em desistir alguma vez?
Não, nunca pensei em desistir. Eu acredito, e o meu desejo é ficar velhinho dentro da escola, né? E que os futuros funcionários que vão chegar, que vai cuidar de mim da mesma forma, e com o mesmo amor e com o mesmo respeito que eu cuidei dos meus idosos. E um dia, Muito bem. alguém diga assim, aqui está os restos mortais, os ossos, vamos colocar aqui que ele descanse em paz. Eu escrevi nessa lápide dizendo, vivendo com amor e caridade para um dia contemplar o reino do céu. Eu espero isso e que um dia isso se cumpra. Com certeza. Irmão, a gente está chegando aqui nos finalmente. É, eu ia abordar um assunto que, no caso, você já antecipou, e é muito triste, né? Eu, por exemplo, estou falando isso, que não existe uma política pública definida, uma política pública de longo prazo que venha proteger, venha dar conforto e segurança a uma atividade como essa, tão bem representada por você. É uma pena. Agora, eu soube também, um passarinho me contou, que já existe um projeto bem definido para esta causa, que muito provavelmente ela vai chegar a partir de para o ano na Câmara. Tá certo? Só que o passarinho não pediu para não contar, né? Mas eu estou comentando aqui. Agora, irmão, eu vou finalizar, depois eu vou passar a palavra para você dar a sua finalização. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem para quem nos escutou. Eu vou deixar aqui as informações de conta bancária do abrigo, de endereço do abrigo, vou deixar no story, tá? Para que se alguém simpatizou com esta causa, que eu acho que é uma das coisas mais honradas que eu tive o prazer de conhecer. Eu venho até falar aqui o nome de Jorginho, da Multimais, em função de Socorro Help, que eu lhe conheço desde essa época, né, que eu fui apresentado a você. Pessoas maravilhosas que têm você aqui no coração. Né? Então, eu agradeço por ter lhe conhecido, eu agradeço pelo seu tempo e vou deixar essas informações para que, caso alguém queira se alistar nessa legião do coração, da boa vontade, que, por favor, esteja à disposição. Irmão, muitíssimo obrigado, uma boa noite e passo para você a finalização. Meu querido, em primeiro lugar, eu quero agradecer, eu que agradeço muito esse momento. Com certeza, é sempre uma alegria muito grande falar do abrigo. Acho que falar do abrigo, abriga a minha vida e eu faço isso com muito amor. Então, eu te agradeço imensamente, não é, de coração. Tenho certeza que Deus vai nos dar graças, né? Que a gente precisa para poder tocar esse barco em frente. Deus vai mandar aí pessoas que possam olhar para a nossa casa e acredito plenamente que sem o amigo, sem o benfeitor, sem uma política pública para que possa olhar para as nossas instituições de uma forma não apenas agora com o medo do coronavírus, mas olhar como pessoas que se dedicaram, viveram, cuidaram e que tanto precisa de ser agora também olhada. Acredito que não podemos fazer nada, vai ficar tudo igual, mas nós podemos fazer diferente. Então, por isso, eu quero pedir a ajuda de todos, a colaboração. O que eu vou pedir agora não pode ser feito agora, mas eu peço que assim que finalizar essa pandemia, que visite o nosso abrigo. O nosso lema, a sua visita é o nosso maior presente. Está aqui no nosso folder. Né? A sua visita é o nosso maior presente. O que significa isso, irmão? É porque é muito fácil chegar lá no mercado, fazer uma compra e doar. Chegar lá no banco, até ir fazer lá um depósito e doar. Mas a gente chegar naquela casa e sentir que aquela casa é casa de Deus e que eu, você que está aí do outro lado, faz parte desse projeto, sou um benfeitor, sou um colaborador, isso nos dá uma alegria muito grande. Então, a gente precisa de continuar recebendo as pessoas para que esse trabalho ele consiga seguir em frente e você me ajudar, fiscalizar, testemunhar juntamente comigo, porque às vezes quando você está adiante, você não consegue ver como você que está do outro lado pode chegar e nos ajudar. Então, nosso muito obrigado a todos, foi uma alegria
Uma boa noite a todos. Boa noite, irmão. Muitíssimo obrigado.